Padre Pio não falava dessas coisas por acaso. Ele via com uma clareza que só quem carrega as chagas de Cristo no próprio corpo pode ter. Durante 50 anos sangrando pelas mãos, pelos pés e pelo costado, ele adquiriu uma autoridade mística que poucos santos na história da Igreja alcançaram. E foi justamente por causa desses dons sobrenaturais que ele pôde enxergar as batalhas espirituais que acontecem dentro das famílias, batalhas invisíveis aos olhos humanos, mas terrivelmente reais e destrutivas. O que ele revelou sobre os parentes que afastam o anjo da guarda não são teorias teológicas abstratas, mas observações diretas de um homem que conversava com anjos e via demônios sendo expulsos diante de seus olhos. Esta revelação não é para amedrontar você, meu irmão, minha irmã, é para equipá-lo com sabedoria espiritual urgente e prática. Porque enquanto você vive pensando que aquele mal-estar na sua casa é apenas cansaço, estresse ou coincidência, uma guerra silenciosa está sendo travada pela sua alma e pela alma dos que você ama. E nessa guerra, ter ou não ter a proteção ativa do seu anjo da guarda faz toda a diferença entre vitória e derrota espiritual. Agora eu preciso que você me dê toda a sua atenção. Desligue o que precisa desligar, respire fundo, porque o que vem a seguir não é apenas informação. É conhecimento que pode restaurar a paz que você perdeu, proteger sua família dos ataques invisíveis que têm destruído sua saúde emocional, suas finanças, seus relacionamentos. Ao final deste vídeo, você saberá identificar exatamente quais comportamentos e quais tipos de parentes criam esse abismo espiritual entre você e a proteção celestial. Mais importante ainda, você saberá como reverter essa situação através de ações concretas de purificação do seu ambiente familiar. Não é magia, não é superstição. É espiritualidade católica pura, ensinada por um santo canonizado que dedicou toda a sua vida a libertar almas das garras do inimigo. Você já viveu isso? Chega em casa depois de um dia exaustivo e, em vez de sentir acolhimento, sente um aperto no peito, uma ansiedade que não tem nome. Discussões que explodem do nada por motivos tão pequenos que nem valem a pena ser mencionados, mas que deixam feridas profundas. Seus filhos acordam gritando no meio da noite, dizendo que viram coisas assustadoras. E você tenta acalmar dizendo que foi apenas um pesadelo, mas no fundo sabe que há algo mais. Ou aquela sensação persistente de que algo não vai bem, mesmo quando aparentemente está tudo normal. Uma inquietação que corrói sua paz interior e não te deixa descansar nem quando fecha os olhos para dormir. A maioria das pessoas explica tudo pela psicologia moderna. Dizem que é depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fase difícil do casamento, adolescência dos filhos, pressão no trabalho. E sim, esses fatores existem e são reais. Mas há uma dimensão que está sendo completamente ignorada, uma dimensão que a psicologia sozinha não consegue alcançar porque ela não foi feita para isso. É a dimensão espiritual. E quando você ignora que existe uma guerra espiritual acontecendo dentro da sua própria casa, você está lutando de olhos vendados contra um inimigo que vê perfeitamente onde atacar. Padre Pio identificava de 6 a 7 tipos específicos de parentes e comportamentos familiares que criam obstáculos diretos à ação do anjo da guarda. Cada tipo tem sua gravidade espiritual particular, e alguns são mais evidentes que outros. Mas preste muita atenção nisto. O último tipo que vou revelar é o mais perigoso, justamente porque é o mais difícil de reconhecer. É sutil, disfarçado de amor e cuidado, mas na verdade é uma tirania espiritual que aprisiona almas inteiras. Por isso você precisa assistir até o final sem pular nenhuma parte. Porque pode ser que você descubra que esse último tipo está agindo dentro da sua própria casa neste exato momento. E se você não agir com urgência, as consequências podem ser eternas.
O primeiro tipo de parente que afasta o anjo da guarda é aquele que blasfema e zomba das coisas sagradas. Pode ser um pai que ridiculariza a fé dos filhos, chamando de superstição ou fanatismo. Pode ser aquela tia que toda vez que a família se reúne faz piadas sobre padres, sobre a Virgem Maria, sobre os santos. Pode ser um irmão que blasfema o nome de Deus a cada 10 palavras que sai da sua boca, usando o nome santo como se fosse uma palavra qualquer. Padre Pio ensinava que quando há profanação constante dentro de um lar, o anjo da guarda se ofende profundamente. Não porque seja orgulhoso, mas porque ele é um espírito puro que foi enviado por Deus e não consegue agir plenamente onde o próprio Deus é desprezado e ridicularizado. Deixe eu te contar a história de uma família em Porto Alegre, no ano de 2015. A matriarca da família, Dona Helena, era uma católica fervorosa que rezava o terço todos os dias. Mas seu marido, Senhor Augusto, era completamente contra a fé. Ele não apenas não acreditava, ele zombava. Quando via a esposa rezando, fazia comentários sarcásticos. Quando os filhos pediam para ir à missa, ele dizia que era perda de tempo. Com o passar dos anos, aquela casa foi se enchendo de uma atmosfera pesada. Os filhos começaram a ter problemas de comportamento na escola. A filha mais nova desenvolveu insônia crônica, acompanhada de terrores noturnos, e Dona Helena, apesar de toda sua fé, sentia que suas orações não subiam, como se houvesse um teto de concreto entre ela e o céu. Foi então que ela procurou um padre que conhecia os ensinamentos de Padre Pio. Ele explicou exatamente o que estava acontecendo. A blasfêmia constante do marido criava uma barreira que impedia o anjo da guarda de agir livremente naquela casa. O conselho foi direto. Ela precisava jejuar e rezar pela conversão do marido, mas também confrontá-lo com firmeza e caridade, dizendo que não mais permitiria profanações dentro do lar que Deus lhe confiou. Dona Helena fez exatamente isso. Houve resistência, houve briga, mas ela se manteve firme. 3 meses depois, em uma manhã de domingo, Senhor Augusto acordou diferente. Pediu para ir à missa com a esposa, confessou-se pela primeira vez em 40 anos e testemunhou depois que naquela noite anterior teve um sonho onde viu um anjo de pé na porta do quarto dele, mas sem entrar, apenas observando com tristeza. E quando acordou, entendeu que tinha passado décadas expulsando de sua casa aquele que Deus tinha enviado para protegê-lo. Se você identificou esse tipo na sua família, escreva agora nos comentários: renuncio à blasfêmia na minha casa. E compartilhe este vídeo, porque há milhares de famílias vivendo o mesmo tormento sem saber que a solução começa pelo arrependimento e pela restauração do respeito ao sagrado. O segundo tipo é o parente violento e agressivo. Aquele que vive explodindo em ira, gritando, quebrando coisas, ameaçando, agredindo verbal ou até fisicamente outros membros da família. Padre Pio ensinou que a violência doméstica não é apenas um problema psicológico ou social. É uma porta espiritual aberta para demônios de ira, de destruição e de morte. Quando há um clima constante de terror dentro de casa, quando as crianças vivem com medo, quando a esposa não sabe se o marido vai chegar bêbado e agressivo, ou quando o filho adolescente ameaça os pais com violência, o anjo da guarda, que é mensageiro de paz, simplesmente não consegue trazer a paz que deveria trazer, porque a escolha pela violência repele a presença angélica. Lembro de um caso que circulou entre os devotos de Padre Pio em Belo Horizonte no ano de 2018. Uma mulher chamada Cristina vivia em um casamento onde o marido tinha crises de fúria incontroláveis. Ele nunca chegou a bater nela, mas quebrava tudo, gritava obscenidades, fazia ameaças terríveis. Os 3 filhos do casal desenvolveram problemas sérios. Um tinha ataques de pânico, outro começou a se automutilar, e o mais novo parou de falar por meses. Cristina rezava, fazia novenas,
mas nada mudava. Até que participou de um retiro espiritual onde o pregador falou exatamente sobre esse ensinamento de Padre Pio. Ela entendeu que precisava agir com coragem. Confrontou o marido, disse que ele precisava buscar ajuda espiritual e psicológica, ou ela se afastaria com os filhos para protegê-los. Foi um momento de ruptura doloroso, mas necessário. O marido, ao se ver sozinho e perceber que poderia perder a família, aceitou fazer terapia e principalmente começou a se confessar e a participar de um grupo de oração para homens. A transformação levou meses, mas foi real. E Cristina testemunha que a mudança começou no mundo espiritual antes de ser visível. As crianças voltaram a dormir tranquilas. A casa se encheu de uma paz que ela não sentia há anos. E ela entendeu. O anjo da guarda tinha voltado a governar aquele lar porque a violência, a porta que o expulsava, tinha sido fechada. Mas existe um tipo ainda mais insidioso, mais destrutivo, que muitas vezes não é identificado porque a sociedade normalizou. O parente viciado e desregrado. Aquele que está entregue ao álcool, às drogas, à pornografia, aos jogos de azar, ou a qualquer vício que escravize sua vontade e destrua sua dignidade humana. Padre Pio via com clareza sobrenatural que o vício não é apenas uma doença pessoal. É uma abertura espiritual de tal magnitude que toda a casa fica vulnerável à ação demoníaca. O viciado cria em torno de si uma atmosfera de morte espiritual que contamina todos os que vivem sob o mesmo teto. Não é crueldade dizer isso, é realidade mística observada por um santo que lutou corpo a corpo contra demônios durante toda a sua vida. Quando um pai viciado em álcool chega em casa, ele não traz apenas o cheiro da bebida, ele traz consigo espíritos imundos que se alimentam daquele vício. Quando um filho adolescente está mergulhado em pornografia no quarto dele, ele não está apenas pecando sozinho. Está abrindo uma porta para espíritos de luxúria e de perversão que vão contaminar toda a dinâmica familiar. E o anjo da guarda, diante dessa escolha deliberada e constante pelo pecado, se vê impedido de agir plenamente. Não porque Deus seja cruel, mas porque Deus respeita o livre-arbítrio. Se a pessoa escolhe servir ao vício, está escolhendo servir ao inimigo, e Deus não força sua proteção onde ela é constantemente rejeitada. Agora vem um tipo que parece inofensivo à primeira vista, mas que Padre Pio identificava como altamente destrutivo para a paz familiar. O parente fofoqueiro e semeador de discórdia. Aquela sogra que vive contando histórias de um para o outro, plantando suspeitas sobre as intenções da nora. Aquele tio que em todo almoço de família começa a falar mal de quem não está presente, criando um clima de desconfiança e divisão. Aquela irmã que não consegue ver ninguém feliz e sempre acha um jeito de jogar veneno nas conquistas dos outros. Esse comportamento cria um ambiente de amargura e desconfiança que é terreno fértil para a ação dos demônios da divisão. O anjo da guarda promove a união, a caridade, o perdão. Mas onde reina a maledicência, onde as línguas são usadas como espadas para ferir e destruir reputações, o anjo não consegue tecer a harmonia que deveria existir entre as almas de uma mesma família. Padre Pio dizia que a língua é o menor membro do corpo, mas causa os maiores incêndios. E dentro de uma família, uma língua fofoqueira pode destruir em minutos o que levou anos para ser construído. Existe uma quinta categoria, e essa precisa ser dita com toda a seriedade. O parente ocultista e envolvido com práticas espiritualistas. Pode ser aquela avó que consulta cartomantes todo mês para saber o futuro dos netos. Pode ser aquele primo que frequenta terreiros de umbanda e traz para dentro de casa trabalhos feitos por pais de santo. Pode ser aquela prima que joga búzios, lê tarô ou se envolve com qualquer forma de adivinhação proibida pela palavra de Deus. Padre Pio ensinou com firmeza absoluta que essas práticas abrem as portas do lar para espíritos enganadores que se fazem passar por guias protetores
ou espíritos de luz, mas que na verdade são demônios disfarçados. O anjo da guarda não pode competir com espíritos que foram convidados através de pactos, mesmo que inconscientes. Quando alguém consulta um médium, está fazendo um pacto. Quando alguém pede proteção a entidades de terreiro, está fazendo um pacto. E esses pactos têm consequências que se estendem por gerações. Padre Pio tinha o dom de discernimento de espíritos e ele via claramente a diferença entre a presença angélica e a presença demoníaca. Muitas pessoas achavam que estavam protegidas por guias espirituais, mas ele revelava que estavam sob opressão de demônios que enganaram suas almas com promessas de proteção e poder. Eu conheço o testemunho de uma família em Curitiba que passou por libertação poderosa depois de renunciar a essas práticas. A filha mais velha, chamada Luciana, tinha sido criada pela avó, que era frequentadora assídua de centro espírita. Luciana cresceu achando que aquilo era normal, que era uma forma de se conectar com o divino. Mas quando ela se casou e começou a ter filhos, percebeu que algo estava errado. Os bebês choravam descontroladamente à noite, como se vissem coisas. Ela e o marido viviam brigando sem motivo. A casa parecia sempre pesada, sufocante. Foi então que um amigo católico a convidou para um retiro espiritual. Lá, ela ouviu pela primeira vez sobre os perigos do espiritismo à luz da doutrina católica. Luciana fez uma confissão geral de toda a sua vida. Renunciou formalmente a todas as práticas espiritualistas que tinha feito e pediu ao padre que benzesse sua casa. Mas havia uma resistência. A avó que morava com eles não queria abandonar o centro espírita. Luciana teve que tomar a decisão mais difícil da vida dela. Com caridade, mas com firmeza, disse à avó que enquanto ela continuasse naquelas práticas, não poderia mais morar sob o mesmo teto que os netos, porque Luciana não permitiria que aquelas portas espirituais continuassem abertas. A avó se ofendeu, saiu de casa. Mas 3 meses depois teve um sonho perturbador onde via espíritos zombando dela, dizendo que a tinham enganado por décadas. Acordou aterrorizada, procurou um padre, confessou tudo, renunciou ao espiritismo e voltou para a casa da neta. Daquele dia em diante, a paz voltou. Os bebês dormiram tranquilos, o casamento se fortaleceu e a família toda testemunha. Foi quando fecharam as portas do ocultismo que o anjo da guarda pôde voltar a proteger aquele lar. Se qualquer uma dessas realidades está presente na sua casa, escreva agora: renuncio a toda prática que afasta meu anjo. E deixe seu like para que esta mensagem chegue a quem mais precisa. Porque existem milhões de lares católicos que foram infiltrados por essas práticas e estão sofrendo consequências terríveis sem entender o porquê. Mas agora vem o 6º tipo, o mais sutil, o mais perigoso, o que Padre Pio raramente mencionava porque exigia maturidade espiritual para compreender. É o parente manipulador e controlador que usurpa o lugar de Deus. Esse pode ser um pai que controla cada decisão dos filhos adultos, impedindo-os de seguir a vontade de Deus para suas vidas. Pode ser uma mãe que usa chantagem emocional para manter os filhos presos às suas próprias ambições frustradas. Pode ser uma sogra que manipula o casamento do filho, criando divisão entre o casal. Pode ser um avô que trata seus netos como propriedade sua, impondo sua vontade como se fosse lei divina. Esse tipo é perigoso porque, muitas vezes, vem disfarçado de amor, de cuidado, de preocupação. Mas, na verdade, é idolatria. É colocar a própria vontade no lugar da vontade de Deus. É ser um pequeno tirano doméstico que não permite que outros membros da família busquem livremente o que Deus quer para eles. E essa tirania afetiva cria uma prisão espiritual onde o anjo da guarda não consegue guiar, porque a missão dele é conduzir cada alma à vontade de Deus, não à vontade de um ser humano que se fez ídolo. Padre Pio via isso com frequência.
Pais que impediam filhos de seguir vocação religiosa porque queriam que eles administrassem os negócios da família. Mães que sabotavam casamentos dos filhos porque nenhuma nora era boa o suficiente para o seu menino. Avós que se intrometiam na educação dos netos, minando a autoridade dos pais. Tudo isso em nome do amor, mas, na verdade, era controle disfarçado de afeto. E o resultado espiritual é devastador. Almas que nunca descobrem o plano de Deus para suas vidas porque passaram toda a existência servindo aos desejos de um tirano doméstico. Como saber se o anjo da guarda está realmente afastado da sua casa? Padre Pio ensinava critérios práticos de discernimento espiritual. Primeiro, falta de paz persistente mesmo depois de oração fervorosa. Você reza, 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 mas a paz não vem. E no fundo você sabe que há algo bloqueando. Segundo, pesadelos frequentes, especialmente nas crianças. Terceiro, acidentes e doenças inexplicáveis acontecendo em sequência, como se houvesse uma maldição sobre a família. Quarto, sensação de abandono espiritual, como se Deus estivesse distante, surdo às suas súplicas. Quinto, dificuldade extrema de rezar dentro de casa, como se houvesse uma força invisível bloqueando suas orações. Mas atenção, é fundamental discernir entre provações permitidas por Deus para nosso crescimento espiritual e opressão causada pela ausência da proteção angélica. Provações geram crescimento, paciência, virtude. Opressão gera apenas destruição, caos, desesperança. E para discernir isso com clareza, você precisa estar em estado de graça. A confissão sacramental regular é condição essencial para perceber essas realidades espirituais. Quem está em pecado mortal tem a percepção espiritual embotada. Não consegue ver com clareza o que está acontecendo no mundo invisível. Então, o que fazer? Como restaurar a proteção angélica que foi afastada? Primeiro, preparação espiritual. Você não pode lutar uma batalha espiritual se você mesmo está ferido espiritualmente. Faça confissão sacramental. Se está em pecado mortal, não tem autoridade espiritual para expulsar nada de ninguém. Jejue ao menos a pão e água em uma sexta-feira, pedindo sabedoria e discernimento. Faça novena ao anjo da guarda por 9 dias consecutivos, pedindo que ele volte a governar seu lar. E, principalmente, examine sua própria consciência. Será que você mesmo não está sendo um desses tipos de parente que afasta a proteção? Será que sua língua não é fofoqueira? Sua ira não é descontrolada? Suas práticas não são questionáveis? Busque direção espiritual com um sacerdote de confiança antes de confrontar situações graves. Nunca haja sozinho em casos de opressão demoníaca severa. E mantenha-se em estado de graça durante todo o processo, porque se você abrir brechas, pode atrair opressão ainda maior sobre si mesmo. Durante a ação de restauração, providencie bênção da casa por um sacerdote. Isso é essencial, não é opcional. Coloque ou renove objetos sacramentais, crucifixo em cada cômodo, água benta, sal exorcizado, medalha de São Bento. Faça a entronização do Sagrado Coração de Jesus. Consagre sua família formalmente. Se houver necessidade de confrontar parentes problemáticos, faça isso com caridade, mas com firmeza. Estabeleça limites santos. E em casos extremos, principalmente quando há risco de perda da própria fé ou da fé dos filhos, o afastamento físico temporário ou até definitivo pode ser a vontade de Deus. Não é falta de caridade proteger sua alma e a alma dos seus filhos. É obrigação sagrada. Durante todo esse processo, ore mentalmente sem cessar ao seu anjo da guarda. Peça proteção, peça sabedoria, peça que ele governe sua casa segundo a vontade do céu. Depois que a restauração acontecer, não relaxe. A manutenção da proteção angélica exige vigilância constante. Ore diariamente ao anjo da guarda, especialmente pela manhã ao acordar e à noite antes de dormir, como o Padre Pio ensinava.
Reze o terço em família ao menos uma vez por semana. Guarde seus sentidos. Cuidado com o que entra pela televisão, pela internet, pelas conversas que vocês permitem dentro de casa. Não deixe que os mesmos comportamentos voltem. Cultive ambiente de oração e louvor. E, principalmente, nunca mais trate com desprezo ou indiferença a presença real do anjo que Deus designou para seu lar. Considere começar um diário espiritual familiar para registrar as graças e proteções que vocês vão receber. Antes de encerrarmos, quero que você entenda algo com toda a seriedade. O anjo da guarda não é devoção opcional, não é coisa de criança, não é superstição católica antiquada. É realidade mística fundamental ensinada por Padre Pio, confirmada por toda a tradição da Igreja, fundamentada na Sagrada Escritura. Um lar sem a proteção ativa do anjo da guarda é um lar vulnerável em meio a uma guerra espiritual feroz que se intensifica a cada dia nestes tempos sombrios. Mas Deus nunca abandona quem o busca sinceramente. Mesmo que você tenha descoberto agora que sua casa estava desprotegida há anos, mesmo que tenha identificado vários desses tipos de parentes agindo simultaneamente, há esperança. Deus reconstrói o que o pecado destruiu, desde que você se arrependa e haja com fé. Agora, respire fundo e faça comigo esta oração resumo. Se estiver sozinho, reze em voz alta. Se houver alguém por perto, reze no seu coração, mas reze com fé absoluta. Santo anjo de Deus, meu guardião e protetor, perdoa-me por ter permitido que afastassem você da minha casa. Perdoa-me por ter sido negligente, por ter ignorado as advertências, por ter tolerado comportamentos e práticas que criaram barreiras entre nós. Neste momento, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu renuncio a todo comportamento, relacionamento e prática que tenha criado esse abismo espiritual. Renuncio à blasfêmia, à violência, ao vício, à fofoca, ao ocultismo, à manipulação controladora. Volte, mensageiro de Deus, e governe minha casa segundo a vontade do céu. Proteja-me, proteja minha família, guie-nos à santidade, livre-nos de todo o mal. Que cada cômodo desta casa seja coberto por suas asas, que cada membro desta família sinta sua presença protetora, que nenhum demônio ouse cruzar a porta que você guarda. Santo anjo, ensina-me a viver em estado de graça, a discernir os espíritos, a lutar as batalhas espirituais com as armas que Deus me deu. E quando chegar minha hora de partir desta terra, seja você quem me conduza diante do trono de Deus. Amém. Agora escreva nos comentários: Anjo de Deus, governa a minha casa. Compartilhe este vídeo com urgência, porque existem milhões de famílias católicas sofrendo sem saber que a solução está em restaurar a proteção angélica. E viva esta devoção com a mesma seriedade que os santos viveram. Padre Pio conversava com seu anjo da guarda todos os dias. Você pode fazer o mesmo. Comece hoje. Comece agora. E tenha esperança, porque Deus sempre, sempre reconstrói o que o pecado destruiu, desde que você abra seu coração para Ele e feche as portas para o inimigo. Que a paz de Cristo reine no seu lar, agora e sempre. Amém.